Neste vídeo, vamos iniciar o nosso estudo de linguagens formais. Vamos começar entendendo alguns conceitos iniciais, porém fundamentais para o entendimento do nosso curso. Vamos definir o conceito de alfabeto. Um alfabeto ele é definido como um conjunto finito, não vazio, de símbolos. Então, nós teremos símbolos que vão formar um conjunto finito não vazio. Então, temos alguns exemplos. Aqui nós temos, por exemplo, o alfabeto que contém apenas um único símbolo, que é o símbolo do número 1. Temos, então, um segundo alfabeto que contém dois símbolos, o 0 e o 1. Temos também um terceiro alfabeto que contém três símbolos A, B e C, e podemos estender o alfabeto além desses três, como, por exemplo, o conjunto dos caracteres do teclado. Poderíamos também criar um alfabeto, por exemplo, que o meu alfabeto ele vai ser definido como bolinha, hashtag, setinha e coração. Então, você tem liberdade para definir o seu alfabeto. O que nós podemos, então, fazer, construir com um alfabeto? Nós vamos justamente construir uma palavra, uma string sobre um alfabeto, sigma. Então, uma palavra, uma string, é definida como uma sequência finita de símbolos de sigma. Então, por exemplo, se nós temos um alfabeto, que muitas vezes nós vamos utilizar sigma para representar um alfabeto. Então, seja sigma igual ao conjunto 0, 1, quais são as palavras possíveis? Vamos desconsiderar inicialmente essa primeira palavra. Nós temos uma palavra que contém apenas o 0, que contém apenas 1. Em outras palavras, são palavras de tamanho comprimento 1, que é a próxima definição que nós vamos entender. O comprimento de uma palavra W é igual ao número de símbolos daquela palavra. Então, essas duas palavras possuem comprimento 1. Então, aqui agora nós podemos formar, nesse segundo bloco, todas as palavras de tamanho 2, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. E aqui nós temos, por exemplo, um exemplo de palavra de tamanho 3. E assim sucessivamente. Nós podemos criar qualquer combinação utilizando os símbolos de um determinado alfabeto. Voltando então, existe uma palavra especial cujo entendimento pode parecer um pouco estranho nesse momento, mas eu peço para que você preste atenção e reflita sobre o entendimento, que é justamente a palavra vazia. A palavra vazia é uma palavra que o comprimento dela é 0, o tamanho dela é 0. Então, nesse momento, pense na palavra vazia como uma palavra invisível, que o tamanho é 0. Mas lembre-se de que ela vai ser extremamente importante no nosso curso. Bem, como já falei, o comprimento de uma palavra W é o número de símbolos daquela palavra. Apresentando, por exemplo, esse alfabeto sigma, poderia então criar uma palavra do tipo, então aqui eu vou colocar uma palavra 1, que vai ser igual a bolinha, hashtag. Posso criar uma outra palavra que vai ser coração, coração, coração. Posso criar uma outra palavra que vai ser igual a hashtag, setinha. Mas faço a pergunta, por exemplo, essa palavra W4, ela pertence a esse alfabeto? Ela foi gerada sobre a esse alfabeto? Na verdade não, pois há um caractere nela, que é essa seta para cima, que justamente não faz parte desse alfabeto. Então, essa palavra W4, ela não pode ser gerada com base nesse alfabeto. Então, seria uma palavra inválida. Dando continuidade, nós podemos colocar algumas notações. Por exemplo, A elevado a N vai abreviar uma sequência de N A's consecutivos. Então, vou pular esse exemplo inicialmente de 1 elevado a 0, mas vamos ver o exemplo de 0 elevado a 4. Então, aqui nada mais é do que uma sequência de 4 zeros. Uma outra palavra, 1 elevado a 3, então nós sabemos que é uma sequência de 3 uns, seguido de um 0, então aqui nós temos um 0,
seguido de 1 elevado ao quadrado. E nós sabemos que 1 elevado ao quadrado é uma sequência de 2 1s. Podemos também ter 1 elevado a 1000, que, como nós já sabemos, é uma sequência de 1000 símbolos 1. E, voltando, nós temos 1 elevado a 0. Então, o que seria 1 elevado a 0? Vamos lembrar um pouco sobre potência nos números na matemática. Então, qualquer número elevado a 0 seria igual a 1. Então, aqui vamos entender que 1 elevado a 0 vai ser igual à palavra vazia. Então, é como se fosse uma sequência de 1s de comprimento 0. Então, se ela é uma palavra de comprimento 0, então, por definição, é a nossa palavra vazia. Mas lembrando a associação que eu fiz, é uma analogia. Qualquer número elevado a 0 na matemática é igual a 1, e aqui no nosso caso, 1 elevado a 0 vai ser a palavra vazia, justamente pela definição. Qualquer símbolo elevado a 0 vai ser uma sequência de comprimento 0. Então, a sequência de comprimento 0, na verdade, é a palavra vazia. E então, podemos definir o sigma estrela como o conjunto de todas as palavras possíveis que podem ser criadas com todas as combinações de todos os tamanhos sobre o alfabeto sigma. Então, por exemplo, se eu lhe dou um alfabeto sigma, nesse primeiro exemplo, como que possui um único símbolo, e esse símbolo é o número 1, sigma estrela vai ser todas as possíveis palavras em todas as combinações de todos os tamanhos. Então, eu gosto muito de apresentar pensando de uma forma iterativa. Nessa primeira palavra, nós temos todas as palavras de tamanho 0, de comprimento 0. Então, aqui só há apenas uma única palavra, que é a palavra vazia. A segunda é justamente todas as palavras de comprimento 1. Então, símbolo 1, palavra 1. Todas as palavras de comprimento 2. Então, aqui 1. Todas de comprimento 3. 1. Todas de 4, de 5, de 6 e assim sucessivamente. Aqui, agora, torna-se mais interessante esse exemplo, pois o nosso alfabeto sigma ele possui dois símbolos, o símbolo 0 e o símbolo 1. E então, quando nós vamos fazer o sigma estrela, que é justamente 0, 1, o conjunto 0, 1, estrela, nós temos, nesse primeiro momento, todas as palavras de comprimento 0, que é apenas sigma, mas aqui, veja, todas as palavras de comprimento 1. Nós temos duas palavras de comprimento 1, que é igual à palavra 0 e a palavra 1. Agora, vamos pensar em todas as palavras de comprimento 2. Então, teríamos 00, 01, 10, 11. E assim sucessivamente, todas de tamanho 3, todas de tamanho 4, todas de tamanho 5, e assim sucessivamente. E com isso, nós podemos, então, definir uma linguagem. Então, uma linguagem de um alfabeto sigma é justamente um subconjunto de sigma estrela. Antes de ver esses exemplos, vamos pensar um pouco sobre o que nós falamos. Bem, pensamos, por exemplo, que sigma é o conjunto de A, B, C, até Z. E então, veja que sigma estrela é o conjunto de todas as palavras que podem ser formadas sobre esse alfabeto. Então, dentro dessa linguagem sigma estrela, que é formada sobre o alfabeto sigma, há palavras como, por exemplo, casa. Há palavras como amor. Mas há palavras também como AA, como BAB, como ZXYZ. Então, o que acontece? Acontece que sigma estrela é o conjunto de todas as palavras possíveis. Porém, se nós pensarmos na linguagem do português, no idioma português, nós podemos ver que desconsidere nesse momento palavras com acento, com acentuação, certo? Mas se nós formos ver, o português, nosso idioma, nossa língua, ela é um subconjunto de sigma estrela. Se nós considerarmos que K, W,
Y também estão dentro de sigma, o inglês também será um subconjunto de sigma estrela. Então, com isso, nós temos a ideia do que é de fato uma linguagem. Uma linguagem, ela é um subconjunto de sigma estrela. E o que é sigma estrela? É o conjunto formado por todas as possíveis palavras, de todos os tamanhos, de todas as combinações sobre um alfabeto sigma. E o que é um alfabeto? É um conjunto finito de símbolos. Então, por exemplo, eu posso dizer que o meu alfabeto é, por exemplo, 0, 1 até 9. E aqui posso criar uma linguagem que é justamente a linguagem que contém apenas 2 símbolos. Então veja que essa linguagem é um subconjunto de sigma estrela, pois sigma estrela seria o conjunto de todas as possíveis palavras, e aqui justamente nós teríamos quem? Apenas um subconjunto. Então aqui nós teríamos 00, teríamos 01, teríamos sucessivamente até chegar à palavra 99. Então L2 é um subconjunto de sigma estrela. Podemos também definir, por exemplo, L3, que teria tamanho 3. Então teríamos 000 até 999, que por sua vez L3 também é um subconjunto de sigma estrela. Então veja que, dado um alfabeto, nós temos sigma estrela, que é um conjunto de todas as possíveis palavras, e dentro de sigma estrela nós podemos criar regras e especificar determinadas linguagens, como nós fizemos. Nesse caso anterior, nós definimos sigma como de A a Z e começamos a entender que há palavras como casa, amor, certo? Dentro de sigma estrela, como também palavras em inglês, como house. E com isso nós vemos que o português é um subconjunto de sigma estrela, é uma linguagem, é um recorte, assim como o inglês também. E aí demos um outro exemplo, onde sigma é composto pelos símbolos 0, 1, 2, 3 até 9. E com isso definimos uma linguagem L2 que é formada apenas por palavras que têm exatamente 2 símbolos. Então, temos de 00 até 99, que por sua vez é um subconjunto de sigma estrela. E então definimos L3, que é formada apenas por palavras de comprimento 3, que também é um subconjunto de sigma estrela. Então aqui nós podemos ver exemplos de linguagem definida sobre 0, 1. Temos a linguagem vazia. Vazia, o conjunto vazio é um subconjunto de sigma estrela. Então, portanto, é uma linguagem. O conjunto que contém a palavra vazia. A palavra vazia é uma palavra dentro de sigma estrela, então, portanto, esse conjunto é um subconjunto de sigma estrela. Então, aqui no terceiro exemplo, temos uma linguagem que tem duas palavras, a palavra vazia e a palavra formada de comprimento 1, que contém o símbolo 0 apenas. E temos aqui um conjunto com um predicado, uma propriedade. Todo dado, toda palavra pertencente a sigma estrela que satisfaça essa condição, que o tamanho seja maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5. 0 elevado a n, onde n é um número primo. 0 elevado a n, 1 elevado a n, onde n é um número natural. Então, essa linguagem 0n, 1n é uma linguagem muito importante. Então, vou explicar melhor essa linguagem. Então, aqui, 0 elevado a n, 1 elevado a n, nós vamos pensar n igual a 0. Então, seria 0 elevado a 0, 1 elevado a 0, isso é lambda concatenado com lambda. N elevado a 1, então é 0 elevado a 1, 1 elevado a 1, que é igual a 0,1. N igual a 2, então vai ser 0 elevado a 2, 1 elevado a 2, que vai ser igual a 0,011. Então, ela vai ter o mesmo número de zeros, e o número de zeros vai ser igual ao número de uns, onde ela é dividida na metade. Uma sequência contígua de zeros, depois uma sequência contígua de uns. E por fim, temos própria sigma estrela, 0, 1 estrela, que justamente
todo conjunto, por exemplo, o conjunto A é subconjunto dele mesmo. Então, ele é uma linguagem. Em outras palavras, sigma estrela é uma linguagem, pois é um subconjunto dele mesmo. E com isso, nós podemos definir operações sobre conjuntos também vão se aplicar sobre linguagens, pois linguagens são, na verdade, conjuntos. Então, sejam as linguagens L1 sobre sigma estrela, ou sigma 1, e L2 sobre sigma 2, então podemos definir L1 unido a L2, que vai ser uma linguagem, porém definida na união sobre a união dos alfabetos. Então, vamos dar um exemplo. Então, aqui suponha que sigma 1 seja 0, 1. E suponha que sigma 2 seja 1, 2. Então, aqui nós temos, por exemplo, a linguagem 0, 1, 1, 1. E aqui nós temos a linguagem 2, que vai ser igual a 1, 1, 2. Então, quem seria L1 unido a L2? Seria a união 0, 1, 1, 1. Veja que 1 ele já foi introduzido aqui, então nós não precisamos. Então, observe que essa linguagem resultante da união ela é definida sobre o alfabeto sigma 1 unido com sigma 2, que é igual a 0, 1, 2. Pois veja que o sigma 1 não continha o símbolo 2, como também o sigma 2 também não contém, na verdade, né, o símbolo 0, mas a linguagem resultante vai ser definida sobre a união. Dando continuidade, temos a interseção, que nada mais é do que ver o que pertence tanto a L1 quanto a L2, que é igual ao símbolo 1. Então, essa é uma linguagem que contém uma única palavra, e de tamanho 1. Podemos definir a diferença, tudo que está em L1, mas não está em L2. Então, o que seria L1 menos L2? Seria igual a linguagem que contém apenas um único símbolo, que é o 0, pois é tudo que contém... Desculpa. 0 e 11, desculpa. Então, pois é tudo que contém em L1, então 0 está em L1, mas não está em L2, 1 está em L1 e está em L2, e 11, a sequência 1, né, está em L1, mas não está em L2. Podemos também definir o complemento. Então, o complemento de L1, nossa, é algo bastante grande, porque se nós pensarmos em sigma estrela, é a sequência de todos os números, todas as palavras que contêm uma combinação de zeros e uns. Então, seria sigma estrela, que é infinito, menos 0, 1, 1, 1. Então, não podemos, é difícil explicar por meio de linguagem natural qual seria essa linguagem. E temos o conjunto potência, que é o conjunto de linguagens sobre L1. Então, se nós pensarmos L1, nós podemos ver que L1 vai ser o conjunto potência sobre 0, 1 e 11. Então, o conjunto potência é o conjunto de todos os subconjuntos definido sobre esse conjunto. Então, quais são os possíveis subconjuntos aqui? Então, nós teríamos 2 elevado a 8. Então, nós teríamos 8 subconjuntos possíveis. Então, teríamos várias linguagens. E, por fim, da mesma forma que nós podemos fazer sobre L1, nós podemos fazer sobre sigma 1 estrela, pois sabemos que sigma 1 estrela é uma linguagem. Então, é um conjunto de todas as linguagens definidas sobre sigma 1. Então, com isso, no próximo vídeo, nós vamos iniciar o nosso entendimento sobre a concatenação e outras operações. Muito obrigado!